Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos entrando aí na nossa 8ª aula e hoje, mais do que especial, estou aqui com o Ives, que é o proprietário da Aquarius Hobby, já uma empresa com mais de 4 décadas trabalhando com aquarismo de portas abertas, e hoje a gente vai ter um bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho, eu libero até, já está aqui, depois se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar alguma coisa, dá um toque, a gente vai conversando também. Mas eu já formulei algumas perguntas, na verdade, porque o intuito dessa nossa 8ª aula é que vocês possam ter com quem se espelhar, porque a gente sabe que não é fácil, foi o que a gente viu aí em praticamente todas as aulas, principalmente nas primeiras, o objetivo de mostrar para vocês que é perseverança, é foco, comprometimento, entender que nós teremos dias que não serão dias fáceis também, e a gente busca estar mentalmente preparado para isso. Então, hoje consegui, né, até um prazer, obrigado por estar aqui hoje. Para quem não sabe, o Ives é meu pai também, a gente tem, como vocês já acompanharam aí um pouquinho, eu trabalho já com aquarismo, com carteira registrada há 21 anos, mas desde que me conheço por gente, eu estou no aquarismo. E hoje tem meu filho, que já é a terceira geração, o Léo. Vem aqui, né? Faz uma arte aqui. Antes de mais nada, pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês estão escutando bem, se vocês estão legal, se tá legal. Dá um toque aqui para mim, só se tá tudo em ordem, beleza? Só para eu saber se tá legal o áudio, e qualquer coisa que vocês tiverem, pode me dar um toque, tá bom? Enquanto isso, eu tô acertando aqui, mas vocês vão me falando. E então ele vai contar, a gente vai bater um papo, ele vai contar um pouquinho da história dele, de quando ele começou, mas o principal objetivo dessa aula hoje, a gente tem o Ives, e depois, por que eu quis gravar aqui no YouTube? Porque vai entrar o Paulo, e o Paulo, ele tá em outra cidade, outro local, então acho que vai ficar legal, fica bacana quando a gente faz no YouTube, 2 pessoas, assim, eu acho que fica mais fácil para vocês verem, e as dúvidas vocês vão comentando aqui embaixo, eu vou soltando as dúvidas, então, no quadro. Legal? Então o objetivo é esse, que a gente possa aí bater um papo e que a gente possa trazer para vocês um pouquinho, eu sempre falo, não é, que se a gente pode trazer um pouquinho de experiência, que seja, eu tenho falado muito com o Ives, com minha mãe, com meu irmão, eu falo, gente, nós somos referências em todos os quesitos, não só aqui na cidade de Campinas, nós somos praticamente a segunda loja mais antiga, né, Aquarius Hobby, é a segunda loja mais antiga, que sim. Mas no Brasil mesmo, que os fornecedores em São Paulo, quem vem, conversa com a gente, fala o Ives da Aquarius Hobby, a galera conhece, e graças a Deus conhece bem, pessoal, conhece bem, a nossa fama, graças a Deus é uma boa fama, é uma fama assim, é uma reputação que foi alcançada com muito esforço e dedicação. Bom, seja bem-vindo, Ives, a gente está entrando aí. Obrigado. O objetivo hoje é a gente fazer um bate-papo mesmo, a gente conversar e bater um papinho, e eu trouxe aí algumas perguntas. Primeiro, queria que você falasse um pouquinho da Aquarius Hobby, até mesmo antes de começar, vamos começar pela primeira pergunta, então, que seria, por que você montou uma loja de aquarismo? Antes de falar da Aquarius Hobby, por que você... por que te motivou? Só detalhe, a gente está com, hoje nós, como eu comentei, nós temos aí 6 alunos, já, que estão nessa primeira turma, porque esse curso vai ficar gravado, então vai ter outras pessoas que também vão estar assistindo. Mas conta um pouquinho pra gente, por que te motivou a montar uma loja? Não sei, eu desde pequeno sempre gostei de animal, de peixe, eu tinha um aquário pequeno em casa, né, ia pegar peixinho no riozinho, levava para casa, mas não tinha muito sucesso não, eu colocava os peixinhos lá, era só trocar a água do aquário, morria tudo. Não sobrava nada, ninguém explicava por que morria. Aí, depois, eu acabei comprando uma floricultura na Avenida Brasil, aqui em Campinas, e perto da floricultura tinha uma loja grande de aquário. Eu fui lá, achei interessante, achei bonito, falei, Como chamava essa loja? Aquarium. Chamada Aquarium. Aqui em Campinas. Aqui em Campinas, era uma loja muito bonita. Aí eu resolvi colocar uns aquários lá para ver se tinha saída, né, se tinha aceitação. Seu irmão também, na época, ele começou... meu irmão já era aquarista também, ele tinha bastante aquário em casa, o quarto dele era só aquário,
E ele falou, não, pode deixar, eu colo os aquários para você. Aí ele colou os aquários, a gente colocou na loja e começou a vender. Que ano os que peixinhos. foi, mais ou menos? 1980. Uhum. E aí eu tive a ideia de montar, o movimento era pouco, eu tive a ideia de montar num hipermercado, um Carrefour, que estava com poucos anos de inaugurado, uns 3 anos ou 4 anos de inaugurado aqui em Campinas, e a gente montou uma loja de aquário lá, muito bonita até, por sinal, muito bem montada. E aí montamos e fomos se dando bem, fomos trabalhando. Que tamanho que foi essa primeira loja no Carrefour? Ela tinha 40 metros. Perto quadrados. hoje do barracão, né? Que aqui a gente tem 400 metros, né? É um pouco maior. Mas foi um sucesso a loja. Sempre deu movimento, sempre foi bem. Não posso reclamar. Legal. A gente trabalhou 20 anos lá. Lá foi de 80 a 2000. Isso. E aqui, o barracão? O barracão foi que houve uma reforma no Carrefour, eles pediram para a gente desocupar, e eu não tinha outra coisa para fazer, eu falei, eu vou abrir uma outra loja. Aí eu conheci o filho do proprietário do prédio, conversei com ele, e ele falou, não, pode ir lá que a gente vai conseguir montar a loja. Que foi? Que ano que foi que teve essa reforma no Carrefour? 2000. Porque começou o Carrefour e aí você ficou um pouco com receio também, não é? Ou não, você já tinha esse plano na cabeça de montar essa loja aqui, que a gente chama de barracão, né? Mas é a loja hoje, porque é um comércio, um prédio relativamente grande também. E que ano que foi? Eu já tinha uma ideia de montar uma loja maior. E aí, com a reforma do Carrefour, foi que incentivou mesmo de eu procurar e montar mesmo, rápido, porque eu tinha que desocupar em 2 meses, mais ou menos, eu tinha que desocupar o espaço. Que ano que foi mesmo? 96, eu acho, né? 99, 98. Aí eu desmontei lá e montei uma parte aqui e começamos a trabalhar aqui bem devagar. Bem lento mesmo, bem devagar. Aqui qual que era o objetivo quando você começou? A gente montou atacado e varejo. Legal. Então, tem um mezanino aqui, onde a gente colocou as mercadorias, montamos umas baterias grandes, né, para poder trabalhar com uma quantidade maior de peixe. E a gente trabalhava no atacado e no varejo. Tinha vendedor externo para peixe e para equipamento. E fomos distribuindo para o interior. Legal, bacana. E foi crescendo cada vez mais. Foi crescendo. E hoje é forte também a parte de atacado? Não, atacado hoje em dia os importadores já têm vendedores próprios, né? Então a gente continua trabalhando com atacado, mas diminuiu bastante, é mais o varejo mesmo, o nosso foco é varejo. Legal, perfeito. E nessa época, lá quando você começou, na década de 80, como era o aquarismo? Assim, o que era mais forte? Hoje em dia a gente pode dividir em 3 grandes áreas, que é água doce, água salgada e lagos. E como era na década de 80? Lagos a gente não tinha nem ideia como que era. Era só... Existia filtro para lago? Existia sim, mas era muito precário, não tinha muito conhecimento. Eram lâmpadas fracas, ultravioletas, né, que a gente colocava no lago, quase não fazia efeito. E o aquário também era bem devagar, era bem lento, não tinha muito conhecimento. Com o tempo, a gente foi adquirindo mais conhecimento, né? E aí agora já é outra coisa. A gente trabalha com aquários plantados, com aquários marinhos, com bastante conhecimento. E o água doce, como que era naquela época? Como que era o sistema de filtragem? Então, água doce a gente fazia os nossos filtros biológicos com placa de box. Você fala aquela chapa de box, chapa, né? De box. De acrílico. A gente perfurava com furadeira, colocava um caninho, que era a saída do filtro, e um compressor de ar. Era a bomba beta, que era a melhor bomba da época, né? Aquele filtro de bactéria, né? De placa preta. Que hoje em dia é o placa preta, né? Mas antes era... A biologia era feita no cascalho. Então a gente colocava a placa biológica, o cascalho fino por cima, punha alguma coisa de bactéria também para fazer a biologia. Lá? Era Aquazyme, eu lembro. Como chamava? ACT. Eram uns pozinhos antigamente, não era? Biozyme, Aquazyme, já fazia biologia também.
Sim. Já tínhamos conhecimento disso, que precisava ter um equilíbrio biológico, né? E como eram os aquários plantados naquela época? Era só com planta, só. Só com planta. A gente não utilizava CO2. Iluminação, o filtro biológico, criava bastante biologia, bastante alimento para as plantas também, né? Que aí fezes ia acumulando, mas isso. O que tem hoje em dia? Hoje em dia a gente tem CO2. Hoje em dia é um negócio muito grande. Né? E o marinho? Como que era naquela época? Então, o marinho era filtro biológico também. Filtro biológico? Depois veio o dry wet. Depois veio o dry wet, mas inicialmente era filtro biológico, com essas mesmas placas que a gente fazia, colocava uma bomba submersa, já não era compressor, para ser um pouco mais rápido, né, a filtragem, mas era com filtro biológico. E como que você... Muito bom. E como que era, você ia comprar onde? Como funcionava o comércio? Tudo bem, você vendia, mas como que você comprava produto, mercadoria, peixe? Era viagem semanal para São Paulo, nos importadores, e toda semana ia, comprava peixe, e nos importadores, e nos criadores também, tinha na região. Sim. A gente ia para Louveira, comprava peixe. Ainda Louveira é muito forte, não é? Essa parte de peixe, assim, não se compara a outros locais, mas ainda tem os criadores em Louveira, não tem? Não, tem. Eu conheço um distribuidor de peixe lá, mas eu não sei se ele continua criando. Sim. Se criar, cria muito pouco. E como que funcionava o que eu gosto de contar um pouco para a galera também, que hoje em dia quem está começando recebe tudo muito mais mastigado. Como que era comprar peixe em São Paulo? Você chegava lá às 10 horas da manhã, comprava peixe? Não, pegava fila. Tinha que chegar bem cedo, né, antes das 8 horas, e pegava uma fila. E eles chamavam por ordem de chegada, para você escolher os peixes. E a feirinha da Secap, como que era? Então, a feirinha começou que a gente ia nos fornecedores de São Paulo, e essa turma da feirinha resolveu fazer um comércio meio clandestino na rua, próximo aos atacadistas lá em São Paulo. Então a gente ia comprar no atacadista, mas tinha a turma dos criadores em volta, por ali por perto, que vendiam pela metade do preço. Então eles cortaram um pouco o comércio dos atacadistas e puxaram o comércio para eles. E depois eles saíram de lá, de perto dos fornecedores, e montaram essa feirinha na beira da Marginal Tietê. E esse comércio era feito de madrugada. Era a famosa Feira da Madrugada. Feira da Madrugada. A gente ia comprar os peixes lá de madrugada. Quando estava clareando o dia, a gente vinha embora, e eles fechavam a feirinha e iam distribuir os peixes para os atacadistas de São Paulo. Eles aproveitavam, por exemplo, já vinha, né? Era que hora? Era de segunda, não era? Eu não lembro o dia certo. Segunda ou terça, né? Acho que era segunda, porque de terça tinha na onda, não é? Eu não lembro o dia certo. mas era bem cansativo, porque você saía do Carrefour... A gente não dormia, passava a noite em claro, né? Fazendo compra de peixe. Depois, às vezes ia para São Paulo ainda pegar um pouco de mercadoria, depois que vinha para Campinas para soltar os peixes. Quantas e quantas vezes, né? Nossa. Não dormiu na estrada. Sem dormir, Às vezes cochilava um pouco. Mas teve bastante casos também, né? De lojistas que acabaram num... É mais fornecedores, casos de acidentes graves. Sim, né? Que eles já estavam ali... Eles também não dormiam, né? Sim. Então sofriam um acidente de vez em quando. E o leilão dos peixes marinhos, como que funcionava? Porque hoje em dia é o que a gente comenta, né? O objetivo também da aula hoje é trazer um pouquinho das histórias, né? Porque eu brinco com o Ives, eu tento pegar muita foto para mostrar para vocês, mas naquela época não era comum tirar muita foto, né? De tirar foto da loja, que nem a gente faz hoje em dia. Nem se compara, né? Acho que 50% do que tem na internet, não sei se você sabe, foi criado esse ano, 50% do que tem na internet. Então, cada ano que passa, aumenta muito mais o número de pessoas que estão produzindo conteúdo. E antigamente não existia quase nada disso. Não. E como então, que era? O leilão era o seguinte, o peixe chegava numa determinada loja... O importador, né? Esse era praticamente o único, não era?
Importador de peixe marinho? Não, tinha outros que importavam também, mas eram poucos, era mais forte. E ele aguardava reunir bastante lojistas para depois começar a retirar os peixes de dentro das caixas de isopor e oferecer para quem quisesse. Aí a gente ia escolhendo os peixes, né? Era um pouco meio difícil para escolher. Era meio clube da luta o negócio, né? Era meio complicado, mas dava para comprar alguma coisa lá e trazer. Legal, bacana. Trazer uns peixinhos. E isso é muito bom, para vocês verem que acho que de uns 5 anos para cá aumentou bastante o número de importadores também, não é? Acho que hoje tem bastante importador. Bastante fornecedor, bastante marca nova, cada vez mais entrando. Só que tem os bons, né? Tem os tradicionais, que já estão aí há muito tempo, que tem qualidade, mas está entrando uma galera nova com bastante... Porque a gente tem aluno de Goiânia, tem aluno de Goiânia, aluno de Santa Catarina, nós temos aluno também aqui de Matão, como eu comentei com você, Sergipe, tem diversos locais também. E é legal pra galera ver que hoje em dia, muitas vezes você só manda um WhatsApp, né? Ele manda a lista, você vai lá, é como funciona hoje em dia, né? Eles mandam um WhatsApp, você olha, encomenda e pronto, chega aqui na porta da loja. É muito mais fácil. Antigamente não tinha assim quarentena, não era obrigatória a quarentena. Hoje em dia já é quarentenado. A gente já pode fazer um pedido pela internet, né? E eles separam os peixes que a gente precisa. Uma vez quarentenados os peixes, eles mandam pra gente. Ficou bem melhor. E você comentou do início. Como foi para você o início? Começar lá no Carrefour? Foi fácil? Foi difícil? Como foi? Tudo é muito difícil, mas os custos eram menores, né? Então o aluguel era bem baixinho. O ponto, você comentou que nem precisou comprar o ponto, né? Não, o ponto foi cedido pelo diretor do Carrefour na época. Era de interesse deles ter uma loja de aquário lá, porque ele era descendente de francês, ele era francês, e ele falou que é muito difundido lá na França, os aquários, que vários Carrefours lá na França têm lojas de aquário, então era interessante eles terem uma loja de aquário. Então eles facilitaram bastante pra gente, inicialmente. Um aluguel bem baixinho. Sim. E também o custo era baixo. Um funcionário só já era suficiente pra gente tocar a loja. Quem trabalhava lá? Você? Era eu e mais um funcionário. Os dois. E para você, assim, quais foram os principais erros que você cometeu? Tanto no começo da loja, quanto no começo aqui no barracão, o que a gente pode deixar aí de aprendizado pra galera? O que você acha? Erro que você fala. Não, da loja, assim, no quesito, quando eu comecei, eu devia ter investido mais nisso, eu devia ter tido um pouco mais de calma, eu devia ter feito ao contrário, devia ter colocado muita grana mesmo. O que você acha, assim? Não, o investimento não precisa ser muito alto para você iniciar. Pode ser um investimento pequeno que dá para você fazer o seu capital. Mas a preocupação com outras lojas, fica preocupado, ele está vendendo isso, está vendendo aquilo, e sei lá, depois a gente vai aprendendo com o tempo que a gente tem que se preocupar com o cliente, e com o seu atendimento, e com o seu trabalho. Cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma política, né? E todo... Não esquenta a cabeça com não todo ano, mas toda hora tem alguém entrando para quebrar todo mundo, né? Que o cara entra. Quantos entram, já, né? Não, eles toda hora aparece um que quer quebrar você. E ele vem e fala para você mesmo, eu vou te quebrar. Eu entrei no negócio para quebrar você, quebrar o outro, vai ficar só eu. Vários falaram isso para você. E a maioria não existe mais. Fechou, né? A grande maioria não A grande maioria já não existe mais. Legal. E quem entrou com essa mentalidade percebe que não é bem assim. A minha mentalidade era ajudar todo mundo, tanto que eu montei o atacado para servir todo mundo em Campinas. Sim. Mas muito poucos compraram de mim. Muito poucos. De Campinas, né? De Campinas, Mas tinha uma grande clientela, né? Sim, a maioria era de fora. Sim, as cidades. Era bastante cidades, acho que eram mais de 15 cidades. Mas é difícil uma loja pensar em ajudar a outra. A maioria pensa em... vamos passar por cima. Não, legal. É um pensamento que não vai para frente, não adianta. Então, a principal lição que você deixa é não se preocupar tanto com os concorrentes, né, no quesito tirar o sono. Claro, você nunca pode perder o cara de vista, mas também não se preocupar no quesito
E outra, aqui, pensando no barracão, que você já teve, você comentou, a gente sabe que teve épocas que você passou muita dificuldade, e não necessariamente por causa do varejo em si, não é? Mas qual que foram os pontos que você sentia, assim, às vezes, principalmente na época dos lojistas também, o que acontecia muito, lojista não pagar também? Muito cheque sem fundo, golpe alto, também um golpe muito alto, que quebrou as pernas mesmo. Tá. Eu tive que pegar dinheiro emprestado de banco para poder pagar os fornecedores. Isso aí atrapalhou bastante, uns 4 anos, né, que foi o tempo que eu demorei para pagar essa conta. Mas a gente se levantou e estamos trabalhando bem até hoje, graças a Deus. E uma coisa que me marca muito também, e eu digo porque tudo que a gente conversa aqui eu vivenciei no dia a dia. E uma coisa que me marca muito foi que teve fornecedores que não perguntaram quando você ia pagar, não é verdade? Quando você não tinha condição. Não. Eles chegaram e falaram, pega. Pode pegar o que você quiser. Sabe? Paga como você puder. Quando puder. Quando puder, não se preocuparam. Então eu acho deram que muita força. Muita, né? Muita. Eu vejo muito isso mesmo. Eu lembrava que você, na época, comprava de 2 ou 3 no máximo, né? Porque era o que você... A maioria dos fornecedores meus, eles falaram, não se preocupe em cumprir exatamente. Se você não puder pagar a semana, paga a semana que vem, não tem problema. Até você passar por essa dificuldade aí. Sim. Eu lembro até o banco também, né? O que a gerente na época fez era coisa que... a gerente era muito boa. Porque é o que acontece. Às vezes a gente quer tentar fazer muito pela nossa força, mas a gente descobre isso também, que vem outras pessoas e também estão ali com a gente, né? Mesmo a gente não vendo, a gente acha que não, mas... esse é o intuito também da escola de aquário também, é fortalecer o hobby, é fortalecer o aquarista, fortalecer o segmento, o comerciante também, porque a gente vê muito isso, a gente não sabe de quem vai vir a ajuda, essa é a verdade, né? E às vezes vem de quem a gente não imagina, né? Com certeza. Bom, e os acertos? O que você acha, assim, você comentou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais o que você fez, uma das coisas que você acha, como você chegou aonde você chegou, nos principais pontos, assim. O que você fez e falou, isso aqui sempre fez a diferença, quais foram os pontos positivos também da sua parte como profissional? A gente sempre procurou trabalhar corretamente, honestamente com os clientes, então a gente é referência, a gente tem muita gente que indica a gente para... semanalmente a gente tem boas indicações dos melhores paisagistas de Campinas, por exemplo, ou mesmo das pessoas que já tiveram aquário. A gente recebe muitos clientes de indicação pela maneira da gente trabalhar. E é isso que tem feito o nosso sucesso. Outra coisa também é a difusão através da internet, né? Que a gente teve uma maneira das pessoas conhecerem mais a loja, isso ajuda muito, e trabalhar corretamente, isso aí. Acho que é o principal, né? Um bom nome vale mais do que muitas riquezas, né? Mas então, muita indicação, a gente tem muita indicação. E a gente já tem feito grande diferença. E o principal ponto que vocês conseguiram manter foi esse, então, foi o atender bem o cliente. O preço, fala um pouquinho, o que você acha, que nem você vê internet, eu dei até uma aula mostrando para eles que é surreal, às vezes o preço que a gente tem, né, na internet, na tabela tá R$100, na internet estão vendendo por 80, então assim, e o que você sempre se preocupou muito com isso, com preço também, era algo... a gente tem o preço, não é assim, mais caro, mas também não é o mais barato, a gente procura fazer um preço médio, que o cliente compra, tem um desconto, fica satisfeito. Dá para ter uma margem de negociação dá para ter uma margem. Eu acredito que preço também é uma coisa que, se o Brasil continuar nessa toada de um país querendo passar para um país honesto e direito, nós não vamos mais se preocupar com o preço, porque eu acredito que o preço vai vir impresso na mercadoria, como em alguns países já é, e com o valor do imposto que é retirado, e vai acabar com essa palhaçada das pessoas que entram no comércio, colocam uma margem mínima para fazer um volume grande de venda e aparecer na mídia, falar assim, nossa, comprei por 100, vendi por 110, ganhei R$10 em cada coisinha e já vendi 1000 produtos desse aí. Não ganhou nada. Ele só queimou o mercado e atrapalhou o comércio de muita gente, né? Porque nós vivemos disso aqui. Nós temos que pagar aluguel caríssimos, funcionários, temos as despesas altas, e com uma margem
insignificante, a gente não consegue pagar conta nenhuma. E todos que entraram no mercado com essa intenção de prejudicar os outros, vendendo com uma margem muito pequena, acabaram se dando mal. E isso não é a intenção do comércio. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter uma política de preço no Brasil que ajuda todo mundo. Os próprios importadores, fornecedores, já pedem, já colocam um preço sugerido para a gente trabalhar, que é um preço que dá para a gente pagar a conta e dá para todo mundo viver bem. E quem não trabalhar nessa política, eles vão parar de fornecer. Legal, legal. E isso é muito importante também, porque é o que eu comentei com a galera, às vezes você quer... Porque o próprio importador está queimando o negócio dele também, é o que ele não percebe muitas vezes, né? Ele vai vender para o cara que está queimando o preço, e geralmente aquele cara não vai conseguir honrar com o compromisso de pagar. Tem muita gente que entra no comércio não é para melhorar o hobby, é para destruir o hobby. E o preço muito baixo não ajuda em nada o hobby, pelo contrário, só prejudica. Sim, sim. Só acaba com o hobby. Tem que ter uma margem. Então, e o que você, aí, aproveitando mais uma pergunta, como você enxerga hoje o mercado, você acredita, hoje você enxerga com bons olhos, então? Eu acredito que só tem a melhorar. Tava mostrando, para quem, não sei se eu compartilhei no grupo, mas tem um vídeo muito legal mostrando do secretário de pesca, que hoje não é mais o Ministério da Pesca, é o secretário. Ele e o Bolsonaro, ele e o presidente juntos. E nesse ano, agora, em maio, a gente teve uma instrução normativa, número 40, que aumentou a quantidade de espécies de peixes permitidas de ser comercializadas, né? Antigamente a gente trabalhava com o que era permitido e com o que era proibido. Todo o resto, esse meio aqui, todo o resto não podia vender. Hoje em dia não, hoje em dia a gente só se preocupa com o que é proibido. Todo o resto aqui é permitido. Então tá melhorando, vai melhorar muito a parte de genética também, porque a gente tinha os kingios, né, King, o Carpa, que fazia muitas décadas que não entravam novas matrizes para o Brasil também. Era proibido. Então eu acho que isso vai melhorar. Agora em dezembro também, dezembro de 2020, foi sancionada uma lei onde, o que acontece? Se eu quisesse comercializar eu queria montar uma piscicultura de peixe ornamental. Eu tenho uma represa aqui na minha região, e Brasil a gente sabe que é muito forte, essa parte hídrica. Ele tinha que mandar documentação para a ANA, para a Marinha, para a Secretaria da União. E demorava de 2 anos a nunca ele conseguir toda a documentação para poder começar. Então, hoje em dia, eles já tiraram a ANA, então a ANA entendeu, a ANA é a Agência Nacional de Águas, e a ANA entendeu que cada estado é possível ter a capacidade, ela entregou para a Secretaria da Pesca a responsabilidade, e a Secretaria da Pesca, ela entende que um estado que tem suas contas em dia, que consegue honrar com os compromissos fiscais, com os compromissos de fiscalização, ele pode cuidar. Então vai facilitar muito mais para quem, por exemplo, mora às vezes numa região bem favorecida dessa parte de lagos, entre outras coisas, para poder criar. Tende cada vez mais também aos pequenos produtores desenvolver. Porque hoje a gente sabe que São Paulo é o foco, São Paulo é a metrópole em tudo, né? Ainda mais no aquarismo. Mas a gente tem lá no Nordeste, tem aquela piscicultura tanganica também, que o cara é muito forte. O cara hoje em dia, você lembra o nome dele? Da tanganica? Não lembro. Mas ele é muito forte mesmo, e ele está crescendo cada vez mais e mais. Mas eu também vejo com bons olhos, até eu já comentei com eles, essa parte, o problema, entendam, não é o órgão IBAMA, mas como era gerido o IBAMA, no quesito, eles não chegavam aqui para orientar, para ensinar, eles chegavam quase com o pé no peito, né, muitas vezes. Para autuar e levar dinheiro. Exatamente, então assim... A intenção deles é isso. Exatamente, então assim, tem melhorado muito essa parte no quesito, porque antigamente a gente sofria muita denúncia, muita fiscalização, e como a gente comentou muitas vezes, se a gente está há 40 anos aberto até hoje, não é à toa, porque essas denúncias não eram plausíveis, não era algo realmente comprovado. Mas a gente se sentia muito coagido quando eles chegavam, né? Dava até medo, assim, porque os caras chegavam de um jeito querendo abrir, parecia droga, assim, os caras olhando tudo, então, mas tudo bem, a gente nunca teve medo, porque a gente sempre soube realmente qual era o nosso propósito, qual era o trabalho, principalmente, mas tem melhorado, e a gente vê agora essa diminuição, né, da burocratização, e quem sabe em breve a gente consiga aí melhorar cada vez mais e mais, e por quê? A gente sabe que tudo isso tem um custo, não é? Antigamente até era obrigatório ter veterinário. Eu sou veterinário, mas eu sei que tem a grande maioria dos veterinários não tem capacidade, não é que não tem capacidade, perdão. Eles não têm na escola uma formação técnica
específica para cuidar da parte da piscicultura. Claro que o veterinário tem capacidade, mas ele não tem essa formação, então ele tem que buscar fora, ele tem que se especializar. E teve uma votação, e nessa votação, ela foi, né, no Superior Tribunal Federal, onde foi sancionada uma lei onde não era mais obrigatório. Claro, se a gente for pensar em importadores, sim, mas os pequenos, imagina uma lojinha com um funcionário, com 2 funcionários, como é que ia pagar um responsável técnico, muitas vezes? Porque é algo que ia onerar demais, e a gente sabe disso. Então, foi algo que tem facilitado ainda mais a abertura de novas lojas, também no ramo. E quais são os planos para o futuro para Aquarius Hobby? O que você tem em mente? O que você tem? O plano no futuro é deixar a loja para os meus filhos, para eles tocarem um pouco. Já né? pensa numa aposentadoria? Já estou aposentado já há um tempo, né? Mas eu estou trabalhando cada vez mais. Acho que está na hora deles assumirem um pouco mais a loja e, se quiserem, né? E tocarem a loja como meio de vida deles. Mas como você acha que vai ser uma loja de aquário? Ela vai continuar desse jeito? Ela vai ter que ampliar os horizontes dela? Muda, toda hora está mudando, né? Então, e a mudança normalmente é feita com cabeça de gente jovem, né? Então está na mão deles. Sim. O futuro. E aqui, o que eles pretendem fazer com a loja. E aqui pensando na Aquarius Hobby, assim, a gente tem aí, aqui na empresa hoje são 4 segmentos bem definidos, que é água doce, água salgada, lagos e répteis também, que tem... algo ainda muito simples por causa das legislações, mas existe. A gente não vende o réptil, mas vende os produtos, insumos, alimento em geral. E nesses 3, qual que você mais gosta? Qual que é hoje, assim, para você, o que mais tem futuro, assim, o que você... Então, se for pensar de futuro, eu acho que os répteis deve haver uma regulamentação agora do governo para criação de répteis e liberação também, assim como tem nos Estados Unidos, outros países. Então, o réptil, eu acho que é a parte que mais deve crescer. Legal. No futuro. Bacana. Porque os outros já estão desenvolvidos. Água doce, água salgada e lago já está bem desenvolvido. Réptil é uma área que eu acho que o réptil não tá explorado por causa das proibições, mas assim que isso for regulamentado por pessoas capacitadas, que o governo do Brasil nunca teve, pessoas capacitadas nos lugares corretos, né? Aí o réptil vai crescer bastante, essa parte. Réptil e animais exóticos, eu penso. Axolote, as salamandras, todas aquelas... Uma vez regulamentado, como criar, como cuidar, eu acho que vai crescer bastante no Brasil. Está começando, né? Já tem alguns criadores que estão começando a ter uma liberação, mas ainda é muito burocrático. É muito pequeno. Ainda é. Eles preferem burocratizar, dificultar do que ensinar realmente e favorecer. Como cuidar. Aí as lojas que querem trabalhar do jeito certo não conseguem, e aí quem acaba trabalhando acaba sendo muitas vezes o tráfego, né? Que não deixa de ser também. Assim, mas eu acho que o que vai mais crescer no futuro são essa parte de exóticos e répteis. Legal. Bacana. E se você pudesse resumir num único conselho sobre esses 40 anos, o que você fez, assim, a gente já conversou diversas dicas, mas um único conselho, pensando neles, assim, nos alunos, o que você falaria para eles, um conselho, para eles poderem ter realmente uma loja? Bom, primeira coisa, tem que gostar. Gostar muito. Porque se não gostar, não vai ficar nem um mês. Conhecimento é muito importante, aprender o máximo possível, e persistência, né? Legal. Persistência, e trabalhar corretamente. Legal. Aí tem futuro. Pessoal, mas tem que gostar. Sim. Acho que esse é o principal, É o principal. Não é que nem uma loja de roupa, né? Que você chega e fala... Bom, mesmo roupa tem que gostar, né? Não, mas tem gente que abre franquias, né? Você vai lá e abre diversas franquias. Você já viu franquia de loja de aquário, já? Não me lembro, não. Eu também nunca vi. Depois, até já dando uma dica, galera, quem quiser comentar um pouquinho, quiser já deixar alguns comentários aqui, se vocês quiserem tirar dúvida também, fique à vontade, tá, pessoal? Podem ficar à vontade, a gente vai conversando, vai dando um oi também, tô vendo que já tem uma galera, mas vai dando um oi quem tá aí, só pra gente saber quem tá, coloca seu nome aí nos comentários, que vai ser bem legal. E dúvidas que vocês tiverem também, pode ir chamando a gente, beleza?
Mas essa parte, realmente, eu também nunca vi, né? Por que você acha que não tem uma franquia hoje, como existe tantas franquias aí, em geral? Essas franquias de grandes pet centers, né? Por que não existe de aquarismo? Na sua opinião, o que você acha? Na verdade, eu acho que existe franquia, sim. A Cobase, né? Uma franquia. Sim. A Pet. Mas não é o aquarismo forte deles, né? Mas é também. Franquia já tem a Cobase, tem essa Pet, não sei o quê. Tem várias franquias. E que nem, a gente está falando aqui de Campinas. Campinas é uma cidade, né? Pensando na região metropolitana de Campinas, mais de 1 milhão de habitantes. Está crescendo cada vez mais e mais, não sei, já passaram de 10, muito mais de 10 Cobases na região, entre outras marcas. Mas como que você vê isso, esses pets crescendo? Atrapalha o comércio? O que você sente? O que você consegue ver? Não atrapalha. Eles não são assim muito especializados, por exemplo, na parte de aquário. E, por incrível que pareça, nós somos muito indicados pelos funcionários dessas franquias, sim, porque nós temos mais conhecimento, mais condições de dar um atendimento melhor para as pessoas que têm aquário, né? Sim. Muitas vezes eles começam lá, mas vêm para cá, vêm para a loja especializada mesmo. Para certos... para adquirir mais conhecimento mesmo. Sim. Eles procuram a gente. Legal, pessoal. Tá. Carlos Sayad está assistindo aí também. Essa palestra a gente liberou também para os colaboradores da Aquarius Hobby, também para quem quisesse estar assistindo, quisesse estar batendo um papo também, tirando aí alguma dúvida. E, bom, queria saber o que você achou, gostou também? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tá. Você queira... Tá bom. Queria falar? Legal, pessoal. Eu falo para vocês que foi quase que tilalite de pedra, viu? Porque... Eu não falo mesmo. Eu já preparei as perguntas antes, conversei com ele falou, não precisa, tal, mas isso pra gente é algo memorável, não é? E a gente sabe que um bate-papo desse é um negócio que tende a enriquecer muito, porque não são aí 4 anos, 10 anos, são aí 40 anos trabalhando com aquarismo. E 40 anos seguidos, né? Sempre, desde o primeiro dia até hoje, sempre com CNPJ, portas abertas. E a gente sabe o quão isso pode ser inspirador também, trazer para as pessoas e mostrar que é possível, né? Mesmo o Brasil com as limitações, com os diversos entraves que a gente sabe que ainda tem, mas eu acho que o principal é ter fé também, não é? Acreditar em Deus e acreditar em si próprio mesmo. Que mesmo... Deus acima de tudo mesmo. Se não é por ele, a gente não tinha conseguido. Sim, com certeza. Então, bom... deixo aí, daqui a pouquinho tá para entrar, eu vou até mandar uma mensagem pro Paulo também. Bom, quero agradecer então, obrigado Ives, obrigado pai, né, por estar aqui. E quem quiser depois estar conhecendo mais da loja, também tem o site, né, aquariushobby.com.br. A gente está aqui no Taquaral também, a Aquarius Hobby também tá no nosso guia lá dos fornecedores, então é o primeiro, porque a gente não trabalha com uma marca só, então a gente trabalha, não só, né, nós somos distribuidores, então a gama de produtos que a gente consegue atender é algo muito legal, é algo muito bacana também. E fiquem à vontade aí para vocês tirarem as suas dúvidas também. Legal, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Que o Sayad comentou, né? Quase 100 anos de experiência. Felipe também colocou, ó. O Felipe mandou um abraço também. É muito bom, galera. Muito bom mesmo. E deixa eu já mandar um link aqui para o Paulo enquanto isso, e aí a gente já vai dando sequência já. Deixa eu só abrir o e-mail. Você quer ficar com a gente para dar sequência na aula? Você já vai indo? Não, já vou indo, que tem gente me esperando. Então tá bom, obrigado então. É isso, eu que agradeço. E garanto que vai rodar muito aí nesse vídeo, você vai ver um monte de gente vindo falando aqui, te vi no YouTube e tal. Vai ser 10 então. Obrigado. Eu que agradeço. E eu vou puxando então, eu já vou chamando o Paulo, galera, que é o próximo palestrante aí, a gente vai bater um papo.